A primeira lição que a psicanálise nos ensina sobre os relacionamentos é a lição de que a relação sexual não existe. É óbvio que quando o psicanalista francês Jacques Lacan pronunciou essa fórmula, que ele não estava dizendo que os intercursos sexuais, que as transas não existem. É óbvio que existem, é óbvio que o Lacan não estava se referindo ao ato sexual propriamente dito. A palavra relação em francês, rapport, tem um sentido de complementaridade. Então, o que o Lacan estava querendo dizer é que não existe complementaridade nos nossos relacionamentos amorosos. Ou seja, quando nós nos relacionamos amorosamente, eroticamente, com uma pessoa, nós jamais vamos encontrar alguém que seja complementar. A outra metade da laranja, a pessoa que vai nos completar. Então a ideia de um relacionamento 100% harmonioso, a ideia de um relacionamento que equivale àquela expressão dos contos de fada e de certos filmes, e foram felizes para sempre, essa ideia é completamente fantasiosa. É claro, gente, que ninguém precisava que o Lacan formulasse essa expressão "a relação sexual não existe" para perceber isso, né? Qualquer pessoa que está ou já esteve num relacionamento amoroso sabe, por experiência, que não existe essa história do felizes para sempre, não existe nenhum relacionamento que seja 100% harmonioso, em que as pessoas jamais discutam, em que os interesses sejam completamente complementares. Aquilo que o outro deseja é justamente o que eu estava precisando e aquilo que eu tenho a oferecer é justamente aquilo que o outro estava precisando. É claro que qualquer pessoa que já esteve num relacionamento ou está, percebe isso por experiência. No entanto, essa fórmula do Lacan guarda alguns detalhes importantes que merecem a nossa reflexão. Ela pode ser entendida de duas maneiras. A primeira delas é a de que, na relação entre o masculino e o feminino, não há uma complementariedade. Por quê? Porque os homens querem uma coisa e as mulheres querem outra. Aquilo que os homens querem não é o que as mulheres têm a oferecer, e aquilo que as mulheres querem não é aquilo que os homens têm a oferecer. Eu não estou me referindo ao sexo. Não estou falando de pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino. Eu estou falando de posições subjetivas. Existe a posição masculina e a posição feminina. Há mulheres que estão na posição masculina e há homens que estão na posição feminina. Pois bem, quando há um encontro entre uma pessoa que está na posição masculina e uma pessoa que está na posição feminina, esse encontro não é complementar. Então ocorre um desencontro de expectativas. Esse é o primeiro sentido da fórmula "não há relação sexual". Mas existe um sentido ainda mais profundo e mais interessante. Quando nós nos engajamos num relacionamento amoroso, nós não estamos buscando aquela pessoa específica. Esse é um ponto muito importante. Nós estamos buscando a parte de nós mesmos que nós perdemos para nos tornarmos sujeitos. Veja, o processo de constituição subjetiva, ele exige que nós renunciemos a uma parte de nós mesmos para nos tornarmos sócios da sociedade. Eu gosto sempre de usar uma ilustração que, do meu ponto de vista, é claríssima para mostrar isso. Pense, por exemplo, no ato de defecar, no ato de fazer cocô. Você aprende desde muito cedo que você não pode fazer cocô a hora que você quiser em qualquer lugar. O seu impulso natural, a sua espontaneidade, leva você a querer fazer cocô em qualquer lugar e a qualquer momento, certo? Mas você aprende desde criança, e esse aprendizado não é um aprendizado que brota de você, ele tem que ser imposto desde fora, ou seja, é um aprendizado que resulta de uma coerção. Você aprende que você precisa fazer cocô apenas no banheiro. E, portanto, se você está numa situação em que não há um banheiro disponível, você precisa segurar a sua vontade até encontrar um banheiro. Você percebe que nesse processo você está abandonando uma parte de você? Você está abandonando uma parte da sua espontaneidade em prol de se tornar um sócio da sociedade? Em prol de fazer parte da civilização, porque na civilização as pessoas não saem fazendo cocô a qualquer momento e em qualquer lugar? Então, esse é só um exemplo. Mas se você for parar para pensar em tudo que a gente aprende quando criança, para nos tornarmos civilizados, você vai chegar à conclusão de que você precisou abrir mão
da sua espontaneidade para se tornar sujeito. Pois bem, nós passamos a vida inteira buscando essa parte de nós mesmos que nós tivemos que abandonar para nos tornarmos civilizados. Então, quando a gente se engaja num relacionamento amoroso, é essa parte de nós mesmos que nós estamos buscando. A gente cai na ilusão, num primeiro momento, a gente cai na ilusão de que aquela pessoa tem aquela parte que está faltando para a gente ser completo. No melhor dos casos, a gente, aos poucos, à medida que o relacionamento passa, a gente vai percebendo que isso era uma baita fantasia e a gente passa a aceitar o fato de que nós somos incompletos e de que nós nunca encontraremos essa parte que foi abandonada porque ela já está perdida para sempre. No pior dos casos, a gente pode acabar se relacionando com esse fato da inexistência daquilo que vai nos complementar, a gente pode acabar se relacionando com isso de maneira patológica e aí vamos mudando de relacionamento em relacionamento na vã ilusão de um dia conseguirmos encontrar aquele ou aquela que terá essa parte que está faltando para que sejamos completos, ou insistimos num relacionamento na esperança de que algum dia aquela pessoa venha a se converter naquele que possui o objeto, a parte que vai nos completar. Na saúde, a gente aprende que não há completude e que, portanto, viver significa manejar, lidar, gerenciar, se você quiser, o mal-estar inerente à constatação da nossa incompletude. A segunda lição da psicanálise sobre os relacionamentos é a de que todo relacionamento amoroso é, em maior ou menor medida, sintomático. O que significa isso? O que é um sintoma do ponto de vista psicanalítico? Ora, um sintoma é uma formação de compromisso, definição que se encontra lá desde o início da obra do Freud. Uma formação que tenta conciliar a expressão dos nossos impulsos que não têm lugar na nossa vida, aqueles impulsos que a gente teve que reprimir, a expressão dos nossos impulsos e as exigências do social. Isso é um sintoma. Então, quando uma paciente histérica, por exemplo, apresenta um sintoma conversivo, como uma dor de cabeça persistente, por exemplo, do ponto de vista psicanalítico, o que está acontecendo ali? Está acontecendo uma conciliação. Por meio dessa dor de cabeça, ela expressa determinados impulsos que foram reprimidos, mas de maneira disfarçada, ou seja, de maneira que contempla a exigência do social de que aqueles impulsos não sejam apresentados de maneira explícita. O que a psicanálise vai nos mostrar é que nós podemos e necessariamente utilizamos os nossos relacionamentos amorosos como formações sintomáticas. Por meio dos nossos relacionamentos, nós expressamos, manifestamos de maneira simbólica determinadas questões nossas. Eu vou aqui ampliar um pouco o escopo, né? Não vou falar apenas de impulsos, mas de questões. Nós expressamos determinadas questões que não tiveram lugar explícito na nossa vida. Por exemplo, um apego exagerado, muito acentuado a uma figura parental, ao seu pai ou à sua mãe, por exemplo. Você pode acabar não conseguindo superar o fato de ter que se separar dos seus pais para continuar a sua vida adulta. Você pode não ter conseguido superar essa separação necessária e usar o seu relacionamento como uma forma de, fantasisticamente, manter aquele vínculo psíquico com o seu pai ou com a sua mãe que você não conseguiu superar. Então você pode acabar escolhendo um parceiro amoroso que de alguma forma represente para você aquela figura parental à qual você permaneceu apegado. Pode ser também que existam certos impulsos em você dos quais você se defende, que você não quer reconhecer que os possui, e que no relacionamento você consegue de alguma maneira colocar esses impulsos em jogo. O relacionamento permite que você lide com esses impulsos de uma maneira disfarçada. Então, por exemplo, você pode ter certos impulsos agressivos, sádicos, reprimidos em você, e aí, diante da dificuldade que você tem de reconhecer esses impulsos, tomar posse desses impulsos, você pode acabar entrando num relacionamento em que a pessoa com quem você está
é extremamente agressiva, é extremamente sádica, de tal maneira que você consegue projetar os seus impulsos nessa pessoa. Eu citei aqui apenas 2 exemplos, mas existem diversas formas por meio das quais nós podemos utilizar os nossos relacionamentos como formações sintomáticas. E a terceira lição que a psicanálise nos ensina sobre relacionamentos é a de que toda paixão amorosa é narcísica. Ou seja, quando nós nos apaixonamos por uma pessoa, no final das contas, no fundo, nós estamos apaixonados por nós mesmos. Eu vou te explicar como é que isso funciona. Veja, o que acontece no fenômeno da paixão amorosa? Você coloca aquela pessoa num lugar de ideal, certo? Quando você está apaixonado, você não consegue ver defeitos na pessoa. Você não consegue ver nenhuma falha. Aquela pessoa parece para você perfeita. E por mais que você tenha estudado psicanálise, psicologia, por mais que você tenha estudado, por mais que você saiba conscientemente, racionalmente, que se trata de uma ilusão, você cai nessa ilusão. Você cai nessa armadilha porque isso é um fato de estrutura. Quando nós nos apaixonamos, nós tendemos a elevar aquele objeto da nossa paixão ao lugar de ideal, ao lugar de perfeição. E por que isso acontece? Porque nós estamos projetando nessa pessoa o nosso próprio eu ideal. Como assim, Lucas? Olha só, lá no início da vida, geralmente, normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, o bebê, a criança, é tratado pelos seus pais com tamanho grau de atenção, com tamanho grau de tolerância, com tamanho grau de amor, que ele vivencia a experiência que o Freud chamou de narcisismo primário. O que é o narcisismo primário? Toda a libido do bebê está voltada para ele. Ele não precisa amar ninguém. Por quê? Porque ele está sendo o objeto de amor de todo mundo. O ambiente toda à volta do bebê está se sacrificando por ele. A mãe e o pai estão perdendo noites de sono. A mãe está com o bico do seu seio todo machucado por conta das mamadas do bebê. Os pais cortam um dobrado para cuidarem bem da criança. Então o bebê é quase que incondicionalmente amado. É essa situação inicial que o Freud chama de narcisismo primário. Ora, chega um determinado momento que a gente tem que sair dessa situação, claro. Chega um determinado momento que os nossos pais não vão se sacrificar mais tanto e vão passar a exigir de nós certas coisas. Implicitamente, o que os nossos pais dizem é: se você quiser tal coisa, você tem que começar a pedir. Você tem que aprender a nossa língua para começar a fazer as suas demandas. Então a gente sai dessa posição inicial, em que nós somos 100% amados pelo outro, para uma posição em que a gente vai ter que cumprir certas condições para sermos amados. Mas a gente fica com saudade daquela primeira situação. E aí o que a gente faz? A gente cria na nossa cabeça uma versão idealizada de nós mesmos, baseada nas exigências do outro, uma versão idealizada de nós mesmos, que nós passamos a acreditar que se a gente encarná-la, nós voltaremos a ser amados plenamente, incondicionalmente, como éramos no início da vida. E aí a gente passa a vida inteira perseguindo essa imagem idealizada, esse eu ideal. Se é um eu ideal, é um eu perfeito, sem máculas, sem falhas. Quando nós nos apaixonamos, o que acontece? Nós, sem perceber, projetamos no objeto esse eu ideal. E nós passamos a olhar para o objeto como se esse objeto encarnasse o nosso eu ideal. É por isso que nós não conseguimos ver falhas nele, é por isso que nós nos encantamos de maneira avassaladora por ele, e é por isso que nós nos dedicamos ao objeto pelo qual estamos apaixonados de maneira sacrificial, assim como os nossos pais faziam conosco no início da vida. Então a gente fica sem dormir, a gente renuncia aos nossos interesses em prol do objeto, nós nos tornamos escravos do objeto da nossa paixão, assim como os pais se tornam, entre aspas, escravos do bebê lá no início da vida. Aos poucos, à medida que o tempo vai passando, claro, a gente vai percebendo que o objeto não é perfeito. A realidade se impõe e a gente vai se dando conta de que aquele objeto possui falhas, possui defeitos, possui traços que nós não gostamos, e aí a paixão tende a dar lugar
no melhor dos casos, a um amor mais amadurecido, um amor que contempla as especificidades do objeto. Nesse momento em que a paixão acaba, o que está acontecendo? Metapsicologicamente, nós estamos deixando de projetar no outro nosso eu ideal. E aí, finalmente, nós passamos a olhar para o outro enquanto tal. Porque até então, nós não estávamos enxergando o outro. Nós estávamos enxergando a nós mesmos, o nosso próprio eu ideal projetado. Se você quiser saber mais, de maneira mais aprofundada, sobre esses mecanismos metapsicológicos que estão em jogo na paixão, lá na Confraria Analítica nós temos uma aula especial justamente sobre esse assunto. Caso você não conheça a Confraria, deixa eu te explicar. Ela é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Mas não é só para psicanalistas ou para estudantes de psicanálise, não. É para qualquer pessoa interessada em psicanálise. Participando da confraria, você vai ter acesso a mais de 400 horas de aulas já disponíveis e mais 2 aulas inéditas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula gravada mais curta que é publicada toda sexta-feira. Para participar da confraria é muito simples e muito acessível, mas você precisa fazer a sua assinatura hoje. Sabe por quê? Porque muito em breve os preços da assinatura mensal e da assinatura anual da confraria vão aumentar. Então, se você quiser garantir os preços atuais, você precisa fazer a sua assinatura hoje. Não perca tempo. Clica no link que vai estar aqui na descrição. Será um prazer receber você lá na nossa escola. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 3 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode comprar cada um desses e-books separadamente. Se você comprar os 3 separadamente, você vai pagar R$ 171. Mas se você for esperto, você vai comprar já o pacote promocional contendo os 3 e-books por R$ 129,90. Os links estão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Faça um comentário dizendo o que você achou, sugira temas para os próximos e, claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Eu conto com você e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.